Olá, pessoal. Esse é um desses vídeos que eu acho necessário. São assuntos que envolvem a Igreja Católica, mas com relação à opinião que o mundo tem dela. Então, é que eu estou diante de um Twitter de um procurador da República, famoso nas redes sociais, ao qual eu seguia, né? Achava os posicionamentos dele bastante lúcidos com relação aos bens, né? E a moral e tudo mais. E eu me deparei com o Twitter ontem, dia de Santa Teresinha, dele dizendo assim: Papa Francisco se recusa a receber Pompeu em visita do secretário em visita do secretário de Estado à Santa Sé em Roma. Fosse um representante da ditadura comunista da China, receberia com amor. E aí nem queiram saber os comentários que estão abaixo da foto do Papa com a cara enfesada. Então, é o tipo de comentário malicioso e beira a ignorância, né? Porque é impossível que um procurador da República, um homem culto, que tenha noção de muitas coisas que estão acontecendo com a igreja na China, não entenda que muito distante a China tá de ser amiga do Vaticano, né? Por a questão da perseguição religiosa. Eu já indico aqui para vocês conhecerem a ACN, que ajuda a igreja que sofre. É uma instituição pontifícia, antes era fundada por um padre, um sacerdote, que ajudava a igreja em várias situações, inclusive perseguição. E aí o Papa Bento XVI elevou a categoria de instituição pontifícia, né? Transferiu sua sede para o Vaticano e assim englobou como uma missão da Igreja Católica a ACN. Então, eu gostaria de ler para vocês alguns comentários para isso ficar muito claro na cabeça da gente, que a relação da Igreja e do Papa com os governos e com a religião são duas coisas que elas agem, vamos dizer, de uma forma integral. Né? O Papa, ao mesmo tempo que é chefe do menor estado do mundo, que é o Vaticano, então ele é uma autoridade de governo, ao mesmo tempo ele é o chefe religioso da Igreja Católica, é o sumo pontífice, ao qual nós católicos obedecemos. Né? E muitos protestantes têm dificuldade de entender isso. Então eles atacam o Papa numa forma de atacar a igreja, a própria igreja, e não entendem que a igreja está submetida ao Papa, né? E ao mesmo tempo, o Papa não age por si como um homem comum, né? O Papa age atingido pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí eles pecam lá contra o Espírito Santo quando falam mal do nosso sumo pontífice, é coisa que a gente não deve repetir. E é por isso que eu faço esse vídeo, mas quero começar com a oração a São Miguel. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue Deus instante e humildemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sem perda de tempo, eu quero entrar aqui na página da CN com vocês. Vai dizer assim, olha, disposições legais em relação à liberdade religiosa e aplicação efetiva, na China especificamente. De acordo com o artigo 36 da Constituição Chinesa, os cidadãos da República Popular da China gozam de liberdade de crença religiosa. Nenhum departamento estatal ou indivíduo pode forçar as pessoas a acreditarem ou não acreditarem numa religião, ou discriminar pessoas com base em crenças religiosas. O Estado protege as atividades religiosas normais e proíbe o uso de religião em atividades que perturbem a ordem pública, prejudiquem a saúde dos cidadãos ou interfiram com o sistema educativo estatal. As organizações e atividades religiosas não devem estar sujeitas a qualquer domínio estrangeiro. Na prática, o artigo 36 da Constituição apenas protege as atividades das 5 tradições religiosas oficialmente reconhecidas: budismo, taoísmo, islamismo, protestantismo e catolicismo, e apenas as que são regidas por 7 associações patrióticas aprovadas pelo Estado. Aí que tá. O problema é que eles têm que estar inseridos na filosofia do Estado socialista, né? Sob a égide hoje do Xi Jinping, né? Que é o governo despótico da China. A prática ou expressão religiosa, fora do aparelho de controle do Estado, é ilegal e nos últimos 70 anos tem sido alvo de graus variáveis de punição, repressão e perseguição. No dia 1º de fevereiro de 2018 entrou em vigor
o novo regulamento dos assuntos religiosos, constituídos por novas leis sobre prática religiosa, que são as mais restritivas dos últimos 13 anos. Este regulamento é uma atualização do Regulamento dos Assuntos Religiosos de 2005 e restringe muitas atividades religiosas e locais registrados. Contudo, a autorização para um local registrado apenas é concedida quando o candidato prova que sua comunidade religiosa precisa realizar atividades religiosas coletivas regulares. O regulamento introduz novas restrições à expressão religiosa online e ao proselitismo e contém disposições específicas sobre religião, segurança nacionais e contatos com o estrangeiro. Em um desenvolvimento recente, em 21 de março de 2018, a Comunicação Social Estatal Chinesa anunciou que o Departamento de Trabalho Frente Única, uma agência do Partido Comunista Chinês, PCC, vai passar a supervisionar os assuntos éticos e religiosos em substituição da Administração Estatal dos Assuntos Religiosos. O Departamento de Trabalho Frente Unida vai absorver a Administração Estatal dos Assuntos Religiosos, dando ao Partido Comunista a gestão direta dos assuntos religiosos. Em abril de 2018, o governo chinês publicou um novo livro branco intitulado Políticas e Práticas da China sob Proteção da Liberdade de Crença Religiosa. De acordo com o livro branco, está dada a orientação ativa às organizações religiosas para as ajudar a adaptarem-se à sociedade socialista, e os estrangeiros apenas podem se envolver em atividades religiosas que sejam autorizadas. De acordo com o livro branco, a religião deve servir o Partido Comunista. O artigo 27 da Lei Chinesa de Segurança Nacional também se refere à liberdade de religião ou crença. Essa lei tem sido criticada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos pelo seu âmbito extraordinariamente amplo e terminologia vaga, o que, segundo ele, deixa a porta escancarada para novas restrições de direitos à liberdade dos cidadãos chineses e para um controle ainda mais apertado da sociedade civil. Eles querem adaptar o cristianismo ao ateísmo, né, que são duas coisas completamente contraditórias, e é por isso que há a perseguição, tá? Outros regulamentos que podem causar impacto na liberdade religiosa ou de crença incluem o documento 9, uma nota do Comitê Central do Gabinete Geral do Partido Comunista, de abril de 2013, e uma nova lei sobre organizações não governamentais estrangeiras, adotada em 2016. O documento 9 apresenta os valores ocidentais, a democracia constitucional ocidental e a ideia de jornalismo no Ocidente como estando em conflito com os valores do Partido Comunista Chinês, alegando igualmente que as petições e cartas apelando à proteção dos direitos humanos resultam em forças ocidentais anti-China, entendem? Defender a liberdade e a democracia dentro do país é contrariar o governo chinês. Então é por isso que existe a perseguição. Então, normalmente, os católicos que mais levantam as bandeiras dos direitos humanos dentro da China, né? Dos direitos dos povos, das populações, da dignidade humana, eles são perseguidos porque estariam contra o governo da China, né? Que é o governo popular da China. Os estrangeiros, organizações estrangeiras que se consideram que estão envolvidos em atividades destinadas a dividir o Estado e prejudicar a unidade nacional ou subverter o poder do Estado, podem ser detidos, impedidos de sair do país ou deportados. E isso, óbvio que é um conceito amplo, eles que decidem se você está ou não atingindo o governo chinês. Apesar de continuarem as conversações entre o Vaticano e o governo da República Popular da China, o Estatuto da Igreja Católica na China continua a ser complexo. Oficialmente, a Associação Patriótica Católica Chinesa não está em comunhão com Roma. Eles têm que criar isso dentro de um partido. A religião lá não é algo independente, como a gente está acostumado aqui no Ocidente, né? Que não tem envolvimento com o governo. Não, lá tem que estar autorizada dentro do governo, às vezes até no parlamento. Tem que ter uma série de regras aprovadas pelo governo para que se exerça o catolicismo dentro da China. Então, né, não está em comunhão com Roma, enquanto a Igreja Católica clandestina, não registrada, continua a ser reconhecida e considerada como estando em comunhão com o Papa. Entendem? Porque se ela tem comunhão com o Papa, existe uma força estrangeira dentro da China, que é o Vaticano, que é um Estado também, que não é só uma religião, né? É um Estado com banco, com governo, com tudo, né? Óbvio que bem diferente desse que a gente costuma acompanhar. Contudo, esta situação é bastante mais complicada, pois alguns bispos e membros do clero, reconhecidos pelo Estado, são também reconhecidos pelo Vaticano. E em muitas partes da China, os leigos católicos participam na missa na igreja oficial e também nas igrejas
católicas clandestinas, porque os bispos que o Partido Comunista indica são os bispos deles. Não exatamente podem estar em consonância com a Igreja Católica, mas o Papa, num ato de caridade aos católicos na China, para que não sejam mortos, não sejam impedidos de receber a comunhão, né? E vários outros itens que, óbvio, o Papa, à luz do Espírito Santo, decide, resolveu fazer um acordo com a China para que o catolicismo continue existindo lá, porque a perseguição aumentou. Vocês reparem que na Constituição existe um artigo, mas tem um regulamento que veio depois e está massacrando as religiões, e não só os católicos. Protestantes, muçulmanos, minorias estão sendo colocados às vezes em campos, né, de reeducação, para uma campanha de trazer a cultura da China, né, para dentro, né, que eles chamam de sinicização, né, que vem de China, né, para dentro da China. Então eles estão querendo enculturar a religião católica dentro da China, né, que é algo incompatível, não tem como. Em abril de 2016, o presidente da China, Xi Jinping, falou com altos funcionários do Partido Comunista no encontro sobre religião e disse que os grupos religiosos devem aderir à liderança do Partido Comunista. Os membros do partido devem ser ateus, marxistas inabaláveis, que protegem resolutamente contra infiltrações estrangeiras através de meios religiosos. Ele entende como uma infiltração. Essas afirmações seguiram-se a um discurso do diretor da Administração Estatal de Assuntos Religiosos, que disse no encontro sobre a sinicização, processo de assimilação da cultura chinesa, do cristianismo, que, aspas, a teologia cristã chinesa deve ser compatível com o caminho do socialismo no país. Não existe essa possibilidade, né? O quadro legislativo que o seu governo introduziu foi claramente concebido para alcançar esse objetivo. Eu não vou entrar na parte de baixo dos incidentes, que eu quero pegar algumas notícias desse ano para vocês verem que o Papa Francisco não é comunista coisa nenhuma. É o que o Papa Francisco faz, é um ato de caridade para com os cristãos, de proteger a sua igreja dentro de territórios inimigos. Porque, gente, um território inimigo, se levantar uma bandeira, eu sou minoria, levantou uma bandeira, vai tomar uma metralhada. Então é uma coisa totalmente lógica dizer que, se sentasse um comunista, como é que ele falou, que eu vou pegar de novo para vocês, apesar de eu não ter gosto por isso, mas olha só, se fosse um representante da ditadura comunista da China, receberia com amor. Eu apoio. Não sei você, eu apoio receber ditadura comunista no Vaticano, porque é com ele mesmo que eu tenho que conversar, porque é ele que está atingindo o católico lá no país dele. É com ele que eu tenho que conversar mais que com qualquer outro. Não é assim que Jesus ensinou? Eu deixo as 99 ovelhas e vou em busca da perdida? Gente, a gente tem que trazer a nossa fé para a prática e parar de criar controvérsias dentro da igreja com relação ao Papa, porque isso é um grave erro. Vejam bem, em 3 de janeiro de 2020, a Ceia Digital publicou que o Trump, tá, o presidente dos Estados Unidos, né, fez uma ordem executiva, tá, para promover a liberdade religiosa internacional. E aí que entra essa situação do Pompeu, que suscitou toda essa controvérsia aí, que o Papa não recebeu o Pompeu. Vamos prestar atenção. Detalhe, estamos em época eleitoral nos Estados Unidos. Então, ele assinou, depois de visitar o Santuário Nacional de São João Paulo II, que era um homem da liberdade religiosa, que era um homem que pregava o Concílio Vaticano II, que diz que é um direito inalienável do ser humano e ter sua liberdade religiosa. Eu não posso obrigar ninguém a ser católico, eu também não posso obrigar ninguém a ser ateu, como é o que a China quer. A liberdade serve para todos os credos, para todas as crenças e para todas as culturas. Então, ele assinou, ótimo, maravilha, né, a ordem chamada Liberdade Religiosa de um imperativo moral de segurança nacional, e porque quando você persegue uma pessoa porque ela crê em algo, né, você está fazendo o quê? Criando o caos dentro do seu país, desarmonizando a sociedade, né? Somos pessoas diferentes, com criações diferentes, nascendo em ambientes diferentes. Não quer dizer que a verdade é relativa, quer dizer que a verdade não pode ser imposta senão por sua própria força, vai dizer o Concílio Vaticano II. A verdade tem a força própria, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que se impõe. Nós evangelizamos, é diferente de perseguir. Então, a ordem exige um compromisso sólido com organizações cívicas em outros países e também solicita ao secretário de Estado, Mike Pompeo, que desenvolva um plano para priorizar a liberdade religiosa na política externa e assistência externa. A liberdade religiosa internacional também fará parte da diplomacia norte-americana. Palmas! Parabéns!
que todos tenham essa iniciativa, né? Como já aqui no nosso país a liberdade é garantida pela nossa Constituição Federal também. E é um direito inalienável e imodificável por emenda constitucional. É uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal, a liberdade religiosa, tá? A ordem de Trump baseia-se num discurso dele, as Nações Unidas, onde chamou os países a colocarem fim à perseguição religiosa. No entanto, né, não se coloca fim à perseguição religiosa levantando bandeira dentro do local. É a diplomacia que tem que funcionar. E aí que entra o cardeal Parolin, que é o diplomata do Vaticano, falando, que a gente vai ver no final desse vídeo, falando justamente que é isso que a igreja busca, essa identidade da diplomacia nos países em que não se aceita a religião e a cultura ocidental, que é, né, a católica, é a cultura trazida para o Ocidente, que veio aqui, vamos dizer, colonizar todo o Ocidente, Europa e as Américas, né, e até a África, e vários outros países já tem muitos cristãos, a própria China tem milhões de cristãos, né? Então é uma ocidentalização da cultura. E é verdade. A gente tem uma cultura ocidental baseada nas regras, né? Nos valores judaico-cristãos, né? Do povo judeu, que depois, com a vinda de Cristo, tornou cristão. Por isso, judaico-cristão, Antigo e Novo Testamento. Então, o Trump diz que acabem os crimes contra as pessoas de fé, libertem os prisioneiros de consciência que estão presos na China, nos campos de reeducação, que na verdade sofrem torturas, abortos e tudo mais lá dentro, a gente vai ver, e revoguem leis que restringam a liberdade de religião e crença, protejam os vulneráveis, os indefesos e os oprimidos. Tudo que o Papa Francisco fala, pleno acordo. Trump assinou depois de visitar o Santuário São João Paulo II, como já dito, e foi no dia daquele live Black Lives Matter, né? Matters. Vidas negras importam. Aquele movimento já estava marcado para dia 2 de junho e ele não deixou de ir porque estavam fazendo manifestação lá no local onde ele ia comparecer. Foi até criticado, de chamar atenção, mas eu acho que até aí ele não errou, né, de publicar isso. Mas vejam bem, 2 de julho, um mês depois praticamente, né, em Pequim, o que aconteceu? Mais de 500 cruzes das igrejas da província de Anhui, na China, foram eliminadas pelo regime comunista sem que as autoridades católicas e protestantes pudessem resistir. Podem? Não podem, né? Como parte de uma campanha do governo que buscaria remover o símbolo cristão dos olhos do público. Ou seja, eles estão realmente caçando, tá? Os cristãos estão realmente sendo perseguidos, estão realmente vivendo na clandestinidade. Aí, 28 de julho, pouquinho mais adiante, né? Do 2 ao dia 28, vem essa aí publicar outra matéria dizendo que as autoridades governamentais de Shanxi, na China, estão ordenando que as pessoas que recebem assistência do governo substituam símbolos religiosos em suas casas, incluindo fotos de Jesus, por fotografias de Mao Tse Tung e do presidente Xi Jinping, sob a ameaça de retirar-lhes a assistência. As autoridades da cidade de Linfen, na província de Shanxi, foram instruídas em abril a inspecionar e eliminar os símbolos religiosos dos lares daquelas pessoas que recebem pagamento de assistência social, que estão sendo mantidas pelo governo prestando culto, entre aspas, a uma religião estrangeira, né? E substituídos por imagem de líderes comunistas. Quem se queixasse teria seu benefício cancelado. E agora eles estão se aproveitando da pandemia, porque as pessoas estão mais dependentes do governo, né? Então eles estão caçando mesmo porque dependem para viver do governo, que é isso que o comunismo faz, criar uma dependência do cidadão com o governo para poder dominar, tanto intelectualmente, quanto culturalmente, quanto religiosamente, que é o que a gente está vendo aqui. Então, o comunismo é algo que está muito, muito, muito distante do Papa Francisco, de todos os papas e da Igreja Católica. São coisas diametralmente opostas, basta conhecer um pouquinho mais. Na província de Shandong, oficiais invadiram a casa de um cristão e publicaram imagens de Mao e Xi Jinping. E se você quer adorar alguém, são eles, disse o oficial ao homem. Né? Em 2015, o governo comunista promove uma propaganda de sinicização da religião, ou seja, trazer a cultura chinesa socialista até para dentro da religião. Relatórios regulares, ou seja, é uma ingerência, né, da política na liberdade religiosa, porque é fazer com que, a troco de cultuar Jesus Cristo e outros mais, pelas regras, né, do cristianismo, do catolicismo ou de outras religiões, não se, entre aspas, violem as regras autoritárias do governo dele. E é uma ameaça, ele se sente ameaçado, assim como o povo hebreu ameaçou, entre aspas, né, o faraó, e é por isso que o faraó escravizou o povo hebreu. Sempre o povo, que é muito numeroso da China, é uma ameaça. Aí dele se reconhecesse a própria força, né, e fizesse uma verdadeira revolução lá dentro. É o que eu já acho assim.
porque é por isso que escraviza, é por isso que quer dominar dessa forma violenta. Então, relatórios regulares continuam surgindo sobre demolição de igrejas, assédio e prisões de sacerdotes e bispos e a censura rigorosa imposta ao ensino religioso. Em algumas áreas, as igrejas foram forçadas a remover os 10 mandamentos, substituídos pelas palavras do presidente Xi Jinping. Né? Então, mais abaixo, a gente chega no Mike Pompeo, né? Que foi o que aconteceu em 18 de setembro. Ele deu uma entrevista, um artigo para a revista First Things, né? Primeiras coisas, né? Enfim, não sei o que ele quis dizer, qual a vertente dessa revista, mas ele fez uma denúncia de que há uma campanha de sinicização para subordinar Deus ao partido, enquanto promove o próprio Xi Jinping como uma divindade. Óbvio, né? Agora, mais do que nunca, o povo chinês precisa do testemunho moral e da autoridade do Vaticano para apoiar os crentes da China. Ou seja, o que ele quer é o seguinte, é jogar os cristãos lá no fogo. É que os cristãos contraponham o regime, né, sob a autoridade do Vaticano. Né? Então, diz assim que o acordo que o Vaticano fez para que as igrejas sejam mantidas na China não protegeu os católicos das depredações do partido. Não protegeu mesmo. E nenhum acordo pode proteger uma pessoa que não cumpre com a palavra, né? Para não falar do tratamento horrível do partido aos cristãos, budistas, tibetanos e tal, né? De outras religiões. Como parte do acordo, o Vaticano legitimou padres e bispos chineses, cuja lealdade permanece obscura, confundindo os católicos. Bom, isso é ele que está dizendo, porque o Papa não revelou esse acordo, o teor desse acordo. Mas ele vai dizer que, olha, em Hong Kong, a recente imposição pelo governo local de uma lei de segurança nacional imposta por Pequim levanta o aspecto de que o partido usará as mesmas táticas de intimidação e todo o aparato de repressão estatal. O que acontece em Hong Kong? Hong Kong era uma capital, né? era uma colônia inglesa que foi devolvida à China, e aí sob o comprometimento do governo chinês de que ali vigoraria a democracia, liberdade individual, liberdade de consciência, liberdade religiosa, que eles não estão cumprindo. Aí vem aqui uma nova notícia no mês seguinte, 30 de setembro desse ano, em que o cardeal Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong, diz que está preocupado pela falta de um bispo nessa diocese, que a perseguição está tanta que o Papa não conseguiu nem enviar um bispo para lá. Né? Há mais de 1 ano e meio não temos bispo, ele está reclamando, ele é um bispo emérito, ele não é o bispo da cidade, ele está substituindo. Então ele lembra o Papa de que precisa de um bispo, mas o Papa ainda está nessa reformulação desse acordo. Olha a gravidade. Hong Kong ficou submetida à soberania do governo de Pequim em 1997 e nos foi prometido que desfrutaremos de uma ampla autonomia. Mas veja o que o cardeal Zen fala aqui. Pouco a pouco nos demos conta de que os comunistas não mantêm suas promessas. Então instalou esse movimento de protesto. Neste momento, acredito que todos se uniram a ele porque se fez óbvio que, como colônia, possivelmente, não desfrutávamos de democracia, mas desfrutávamos de todas as liberdades. Agora necessitamos de uma democracia em Hong Kong para salvaguardar as liberdades. Ou seja, eles não estão cumprindo nada, eles estão dominando mesmo pela força e pela violência. Eu hoje, vai dizer o bispo, aconselho a não enfrentar o governo, porque pode se sofrer de forma inútil e podem tirar tudo de nós. Podem mandar-nos à prisão e isso não é necessário. Basta manter o silêncio. Gente, é só tentar ver isso pela lógica. Né? Quem que vai conseguir contrariar um governo que se impõe pela força, brutalidade e maldade, que é o governo comunista chinês? Então, ele diz assim, a situação está se tornando igual a do resto da China. Por isso, eu dou o mesmo conselho, contrário do que o Michael Pompeo falou e quis enfrentar o Papa. Não provoquem o governo, porque agora é perigoso, porque podem mandar alguém para a prisão por uma simples palavra pronunciada. Então, o que o cardeal Parolin fez, disse assim que busca essa possível prorrogação do acordo com a China, porque na parte dele existe essa vontade, porque é a única coisa possível ali dentro, gente. Apesar do acordo, o regime comunista chinês aumentou a perseguição religiosa. O que mais que o Vaticano pode fazer? O cardeal Parolin diz: a defesa e a promoção da liberdade religiosa é, além da paz no mundo, a marca distintiva da diplomacia da Santa Sé. Existimos para isso. E diz que o Michael Pompeo não foi recebido porque os Estados Unidos está em campanha eleitoral. Então, ele recebeu no lugar do Papa Francisco o Michael Pompeo só. Não é porque ele está do lado da China, é porque, ao contrário, ele não quer que a China massacre os cristãos. Tá? Então esse vídeo é para alertar sobre essas notícias falsas que ficam circulando nas redes e que a gente se atente e não duvide do Papa, tá?
Salve Maria Santíssima, rezemos pelos cristãos que sofrem diariamente. Fiquem com Deus, até mais.